O sol de outubro castigava a fazenda de Leonardo em Goiás. Sentado na varanda de sua casa, o cantor sertanejo contemplava o horizonte enquanto dedilhava alguns acordes em seu violão. Aos 61 anos, ele havia construído uma carreira sólida, repleta de sucessos e reconhecimento nacional. Desde os tempos da dupla com seu irmão Leandro, que partira precocemente em 1998, Leonardo havia se reinventado, superado obstáculos e conquistado seu espaço como um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu empresário, Marcos. Leonardo, tudo bem? Acabei de receber um convite interessante. O Domingão quer você como convidado especial no próximo programa. Leonardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Fazia algum tempo que não participava do Dominical da Globo. O Hulk me ligou pessoalmente, continuou Marcos. Disse que está preparando um especial sobre os grandes nomes da música brasileira. Você seria o convidado principal, junto com a Xuxa. Ao ouvir o nome da apresentadora, Leonardo sentiu um leve desconforto. Anos atrás, durante uma premiação, houve um mal-entendido entre eles que nunca foi completamente esclarecido. Rumores da indústria diziam que Xuxa havia feito comentários depreciativos sobre seu estilo musical, considerando-o ultrapassado e comercial demais. Leonardo nunca deu importância a esses boatos, preferindo manter o respeito profissional acima de tudo. Xuxa, interessante. E qual seria a proposta exatamente? Questionou Leonardo, enquanto observava um de seus cavalos pastando no campo à distância. Um encontro de gigantes, como eles estão chamando. Vocês participariam de alguns quadros juntos, compartilhariam histórias de carreira, momentos marcantes, o tipo de coisa que o público adora ver. Leonardo respirou fundo. Sua natureza era evitar conflitos, mas também não recuava diante de desafios. Depois de alguns segundos de reflexão, respondeu: Tudo bem, Marcos. Pode confirmar minha participação. Após desligar, Leonardo chamou Poliana, sua esposa há mais de 30 anos, para contar sobre o convite. Ela o conhecia melhor que ninguém e imediatamente percebeu sua hesitação. Você parece preocupado, Léo. O que foi? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado na varanda. Vou participar do Domingão junto com a Xuxa. Poliana entendeu imediatamente a preocupação do marido. Você está pensando naquela história antiga? Não é bem isso, respondeu Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sabe como é a televisão? Sempre buscam algum tipo de confronto, uma faísca para aumentar a audiência. Não quero me envolver em polêmicas desnecessárias. Leonardo, depois de tudo que você já enfrentou na vida, isso é apenas mais um programa de TV. Seja você mesmo, como sempre foi. É isso que as pessoas admiram em você. As palavras de Poliana sempre tinham o poder de acalmá-lo. Leonardo sorriu e assentiu, reconhecendo a sabedoria de sua companheira. Nos dias que antecederam a gravação, Leonardo dedicou-se à preparação habitual. Ensaiou com sua banda as canções que poderia apresentar, revisou algumas histórias memoráveis de sua trajetória que poderiam interessar ao público e escolheu cuidadosamente o figurino, um de seus típicos conjuntos elegantes, com camisa social, calça bem cortada e as inconfundíveis botas sertanejas. Na noite anterior à gravação, recebeu uma ligação de seu filho Zé Felipe, que havia percebido a movimentação nas redes sociais sobre a participação do pai no programa. Pai, vi que você vai estar no Domingão com a Xuxa. Vai ser interessante, hein? Comentou Zé Felipe com um tom de curiosidade. É só mais um programa, filho, nada demais, respondeu Leonardo, tentando soar despreocupado. Olha, o pessoal já está criando expectativa nas redes sociais. Tem gente apostando em algum tipo de confronto por causa daquelas histórias antigas. Leonardo suspirou. Era exatamente esse tipo de especulação que ele preferia evitar. Não tem confronto nenhum, filho. Somos dois profissionais.
cada um com sua história. Vou lá fazer meu trabalho, cantar minhas músicas e contar um pouco da minha trajetória. Simples assim. Sei como você é, pai, sempre na tranquilidade, mas fique atento. Às vezes, esses programas preparam situações para gerar audiência. As palavras de Zé Felipe ficaram ecoando na mente de Leonardo enquanto ele tentava adormecer. Recordou-se de sua longa jornada, dos tempos difíceis em que trabalhava na roça com os pais em Goiás, das primeiras apresentações em bares pequenos, da formação da dupla com Leandro, do sucesso estrondoso que alcançaram juntos, da dor devastadora de perder o irmão e da força que encontrou para seguir adiante. Lembrou-se também das críticas que enfrentou ao longo da carreira, das vezes em que foi subestimado, das ocasiões em que tentaram diminuir a importância da música sertaneja no cenário cultural brasileiro. Em todos esses momentos, sua postura sempre foi a mesma: deixar que seu trabalho e sua trajetória falassem por si. Era isso que pretendia fazer novamente. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu nublado quando Leonardo chegou aos estúdios da Globo. Foi recebido calorosamente pela equipe de produção, que o conduziu ao camarim exclusivo preparado para ele. Enquanto era maquiado, recebeu a visita de Luciano Huck. "Leonardo, que prazer tê-lo conosco novamente", exclamou o apresentador, com o entusiasmo característico. "O prazer é meu, Luciano. Sempre bom participar do seu programa. Vai ser um programa especial", continuou Huck, sentando-se próximo ao cantor. "Estamos celebrando os grandes ícones da cultura popular brasileira. E você é um deles, sem dúvida. A Xuxa já chegou também. Está no camarim dela. Vocês vão participar juntos de um quadro especial que preparamos." Leonardo notou um brilho peculiar nos olhos do apresentador ao mencionar o quadro especial, mas manteve a postura tranquila. "Alguma surpresa que eu deva saber?" perguntou, com um sorriso discreto. "Nada além do roteiro que enviamos para seu empresário", respondeu Huck, levantando-se. "Só queremos proporcionar um bom momento para o público, reunindo duas lendas como vocês." Após a saída de Huck, Leonardo terminou de se preparar. Vestiu-se, ajustou o cinto com a típica fivela característica do estilo sertanejo e respirou fundo. Olhou-se no espelho, viu refletido o rosto de um homem que carregava décadas de história. Sorriu para si mesmo e murmurou baixinho: "Vamos lá, Leonardo, é só mais um show." Enquanto era conduzido pelos corredores dos estúdios em direção ao palco, podia ouvir o burburinho da plateia e os acordes da banda que tocava a abertura do programa. O coração acelerou levemente, como sempre acontecia antes de qualquer apresentação. Não importava quantos anos de carreira tivesse. Aquela sensação era familiar e bem-vinda. Era o sinal de que ainda amava o que fazia. Nos bastidores, avistou de relance uma figura loira cercada por assessores. Xuxa estava ali, a poucos metros, aparentemente concentrada em suas próprias preparações. Seus olhares não se cruzaram. Leonardo respirou fundo mais uma vez. Ajeitou a postura e aguardou o momento de entrar no palco, sem imaginar exatamente o que o aguardava nos próximos minutos. As luzes do estúdio ofuscaram momentaneamente a visão de Leonardo quando ele pisou no palco do Domingão. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Muitos se levantaram e ele pôde distinguir alguns fãs usando camisetas com seu rosto estampado. Aquele calor do público sempre o emocionava, mesmo depois de tantos anos de carreira. Luciano Huck o recebeu com um abraço caloroso, conduzindo-o ao centro do palco, onde dois sofás elegantes estavam dispostos, formando um pequeno ambiente de conversa. "Senhoras e senhores, que honra receber hoje um dos maiores nomes da música brasileira", anunciou Huck com entusiasmo. "Um homem que transformou o sertanejo em fenômeno nacional, que superou perdas devastadoras e se reinventou, mantendo-se relevante por décadas, Leonardo." Novos aplausos tomaram conta do estúdio enquanto Leonardo acenava, com seu característico sorriso discreto e olhar sereno. Sentou-se em um dos sofás,
ajustando levemente o cinto de sua calça social. É uma alegria estar aqui, Luciano. Obrigado pelo convite, disse com simplicidade. E agora, continuou Huck, voltando-se para o outro lado do palco, recebamos também uma mulher que dispensaria apresentações, a eterna rainha dos baixinhos, que marcou gerações e segue sendo um ícone da televisão brasileira. Com vocês, Xuxa Meneghel. Sob aplausos igualmente entusiasmados, Xuxa entrou no palco, deslumbrante em um conjunto branco, com os cabelos loiros impecavelmente arrumados. Sua presença era magnética como sempre, e ela distribuía sorrisos e acenos para a plateia enquanto caminhava em direção aos sofás. Leonardo se levantou educadamente para cumprimentá-la. Houve um breve e perceptível momento de hesitação quando seus olhares se encontraram, mas ambos mantiveram o profissionalismo, trocando um abraço rápido antes de se sentarem. "Que encontro especial temos hoje!" exclamou Huck, sentando-se em uma poltrona entre os dois sofás. Dois ícones que ajudaram a moldar a cultura brasileira nas últimas décadas. Leonardo, Xuxa, o Brasil inteiro celebra suas trajetórias. O início da conversa fluiu com naturalidade. Huck conduziu perguntas sobre os primeiros passos na carreira de ambos, e tanto Leonardo quanto Xuxa compartilharam histórias de seus começos, das dificuldades iniciais, das primeiras conquistas. O clima parecia ameno e descontraído. Após cerca de 20 minutos de conversa, Huck fez um gesto discreto para um dos produtores e anunciou: "Agora, vamos para um quadro especial que preparamos para vocês dois. Chamamos de Confronto de Gerações." O telão do palco acendeu, exibindo o título do quadro em letras chamativas. Leonardo sentiu um leve desconforto com a palavra confronto, mas manteve a expressão neutra. Xuxa, por sua vez, ajeitou-se no sofá, parecendo mais animada. "Neste quadro", explicou Huck, "vamos explorar as diferentes visões sobre a indústria do entretenimento, as mudanças ao longo das décadas e como vocês, de segmentos diferentes, percebem essas transformações." Leonardo assentiu educadamente, enquanto a produção distribuía cartões com perguntas para Huck. "Primeira questão", começou o apresentador. "Como vocês veem a evolução da música sertaneja e dos programas infantis nos últimos anos?" "Xuxa, vamos começar com você." Xuxa ajeitou-se no sofá e respondeu com seu jeito característico: "Olha, acho que os programas infantis evoluíram muito em termos de conteúdo educativo, de inclusão, de diversidade. Quando comecei, era tudo muito mais simples e, vamos dizer, menos consciente. Hoje as crianças têm acesso a conteúdos muito mais elaborados e responsáveis." Huck assentiu e virou-se para Leonardo. "E quanto à música sertaneja? A música sertaneja sempre soube se renovar sem perder sua essência", respondeu Leonardo tranquilamente. "Desde os tempos das modas de viola até o sertanejo universitário e agora o que chamam de sertanejo 360. O importante é que continuamos contando histórias que tocam o coração das pessoas, falando de amor, de vida no campo, de nossas raízes." Huck pareceu satisfeito com as respostas e passou para a próxima pergunta. Ambos construíram impérios além da arte. Como veem o lado empresarial de suas carreiras? Leonardo falou sobre seus investimentos em agropecuária, sobre como aprendeu a gerir seus negócios ao longo dos anos, sempre com humildade e reconhecendo o apoio de profissionais competentes ao seu redor. Xuxa, por sua vez, mencionou sua produtora, suas diversas linhas de produtos, livros e sua fundação. O programa seguia um ritmo agradável até que Huck pegou um cartão específico e fez uma expressão que sugeria uma mudança no tom da conversa. "Agora, vamos para um tema mais, digamos, polêmico", anunciou, criando expectativa. "Xuxa, há alguns anos, em uma entrevista, você comentou sobre a qualidade das letras na música popular brasileira. Poderia elaborar sobre isso?" Leonardo manteve a expressão neutra, mas internamente ficou alerta.
Sabia que esse poderia ser o momento que tanto temia, a tentativa de criar alguma fagulha de conflito para o programa. Xuxa hesitou por um instante, olhou brevemente para Leonardo e então respondeu: Sim, eu sempre defendi que as músicas, especialmente as que fazem sucesso entre os jovens, deveriam ter mais cuidado com as letras. Algumas músicas sertanejas, por exemplo, às vezes parecem glorificar comportamentos questionáveis, como beber demais, tratar relacionamentos de forma leviana. Ela fez uma pausa e continuou, agora olhando diretamente para Leonardo. Sem querer generalizar, claro, mas acho que artistas com grande influência têm uma responsabilidade. Algumas letras do sertanejo atual podem passar mensagens que não são as melhores para os jovens. A plateia ficou em silêncio. Huck, claramente satisfeito com a tensão criada, virou-se para Leonardo. Leonardo, como você responde a isso? Você concorda que há uma responsabilidade dos artistas sertanejos quanto às mensagens de suas canções? Leonardo manteve-se calmo. Tomou alguns segundos antes de responder, olhando pensativamente para o chão. Quando levantou o olhar, sua expressão era serena, sem qualquer traço de hostilidade. Respeito muito a opinião da Xuxa, começou ele com voz tranquila, e concordo que temos responsabilidade pelo que cantamos. Cada artista fala de sua realidade, de suas vivências. A música sertaneja nasceu contando histórias do homem do campo, dos peões, dos boiadeiros. Com o tempo, foi se transformando, como tudo na vida. Fez uma breve pausa e continuou. Algumas letras podem não agradar a todos, é verdade. Mas acredito que cada geração tem sua forma de se expressar. O importante é que a música toque o coração das pessoas, que as faça sentir algo. Seja alegria, saudade ou mesmo uma reflexão sobre a vida. A resposta diplomática de Leonardo parecia ter desarmado qualquer tentativa de criar conflito. Mas Huck não desistiu. Xuxa, você mencionou especificamente o sertanejo. Alguma música ou artista em particular que você considere problemático? Era uma provocação clara. E Leonardo percebeu a estratégia. Xuxa pareceu desconfortável com a insistência, mas respondeu: Não gostaria de citar nomes específicos, mas já ouvi músicas que falam de traição, como se fosse algo divertido, que glorificam o consumo excessivo de álcool. Veja, quando eu fazia programa infantil, tinha muito cuidado com as mensagens que passava. Acho que isso deveria se estender a todos os públicos. Voltando-se para Leonardo, Xuxa acrescentou, em um tom que soou ligeiramente condescendente: Sei que sua carreira é longa e respeitável, Leonardo. Não estou falando especificamente de você. Mas você não acha que, como um dos pioneiros e referências do gênero, poderia influenciar os mais jovens a produzirem conteúdos mais construtivos? A plateia reagiu com um murmúrio. Era o momento que a produção do programa esperava. O gancho para uma possível discussão acalorada. As câmeras focaram no rosto de Leonardo, captando qualquer mudança de expressão. Leonardo respirou fundo. Seus olhos refletiam décadas de experiência lidando com situações difíceis, com críticas, com tentativas de diminuir seu trabalho. Em vez de responder diretamente à provocação, ele fez algo inesperado. Sorriu gentilmente e disse: Xuxa, você mencionou seu programa infantil. Sabia que meus filhos cresceram assistindo você. Minha filha mais nova era apaixonada por suas músicas. Na nossa casa, sempre respeitamos muito seu trabalho. A declaração pegou Xuxa de surpresa. Ela não esperava aquela abordagem afetuosa e respeitosa. Leonardo continuou: Cada um de nós tem seu caminho, sua forma de se expressar. Você através de seus programas, eu através das minhas canções. O Brasil é grande e diverso o suficiente para todos nós, e acho que é essa diversidade que torna a nossa cultura tão rica. O clima no estúdio mudou perceptivelmente. O que estava sendo construído como um confronto transformou-se em um momento de respeito mútuo. A plateia aplaudiu espontaneamente, apreciando a maturidade com que Leonardo conduziu a situação.
Huck, percebendo que a estratégia de confronto não estava funcionando, tentou uma última provocação. Mas, Leonardo, você não se incomoda quando pessoas criticam o gênero musical que você ajudou a construir? Leonardo sorriu novamente, com a tranquilidade de quem já viu muita coisa na vida. Luciano, quando você trabalha por mais de 40 anos no meio artístico, aprende que as críticas fazem parte. Nem todo mundo vai gostar do que você faz. E tudo bem. O importante é fazer com amor, com verdade. A música sertaneja está aí, mais forte do que nunca, atravessando gerações. Isso me diz que estamos fazendo algo certo. A resposta sensata e humilde de Leonardo conquistou definitivamente a plateia, que aplaudiu com entusiasmo. Até mesmo Xuxa parecia impressionada com a postura do cantor. Percebendo que o confronto havia se transformado em uma demonstração de sabedoria e respeito, Huck decidiu mudar o rumo do quadro. "É por isso que vocês são ícones", exclamou, tentando capitalizar o momento positivo. "Agora vamos para um desafio musical. Que tal se cada um cantasse um trecho de uma música do outro?" A sugestão quebrou qualquer tensão remanescente. Xuxa riu e admitiu que conhecia várias músicas de Leonardo. Ele, por sua vez, confessou com bom humor que talvez não conseguisse dançar como ela, mas poderia tentar cantar algum de seus sucessos. O que havia sido planejado como um confronto televisionado transformou-se em uma celebração de duas trajetórias diferentes, mas igualmente importantes para a cultura brasileira. E Leonardo, com sua postura serena e respeitosa, havia demonstrado por que era não apenas um grande artista, mas um homem de caráter admirável. Nos bastidores, após o término do bloco, enquanto se preparavam para o próximo segmento, Xuxa aproximou-se de Leonardo com um olhar diferente. Havia respeito genuíno em seus olhos. "Você foi muito elegante", disse ela em voz baixa. "Eu poderia ter sido mais cuidadosa com minhas palavras." Leonardo sorriu. "Estamos aqui para celebrar a música, a arte. O resto é detalhe." Naquele momento, sem que as câmeras registrassem, nasceu um entendimento mútuo entre dois artistas que, apesar das diferenças, compartilhavam o amor pela arte e o respeito pelo público que os acompanhou por décadas. O intervalo comercial ofereceu um breve respiro após o tenso segmento anterior. Nos bastidores, a equipe de produção do Domingão fervilhava em discussões aceleradas. O diretor gesticulava enfaticamente para Huck, visivelmente contrariado com o rumo que o programa havia tomado. O confronto esperado entre Leonardo e Xuxa não se materializara. Pelo contrário, a serenidade do cantor sertanejo havia transformado o que deveria ser um embate em um momento de respeito mútuo. "Precisamos reavivar isso no próximo bloco", instruía o diretor a Huck. A audiência esperava mais. "Fogo. Tenta puxar aquela história da premiação de 2004. Huck assentiu, embora parecesse ligeiramente desconfortável com a insistência em criar conflito. Enquanto isso, Leonardo aproveitava o intervalo para tomar um gole de água em seu camarim improvisado. Seu empresário, Marcos, aproximou-se com o celular na mão. "Léo, você não vai acreditar. As redes sociais estão explodindo com o seu nome. O público adorou sua postura no programa." Leonardo sorriu discretamente. "Não estou fazendo nada além de ser quem eu sou, Marcos. Sua tranquilidade desarma qualquer um." "Olha isso aqui", disse Marcos, mostrando comentários nas redes sociais que elogiavam a maturidade e elegância do cantor diante das provocações. No outro extremo dos bastidores, Xuxa conversava com sua equipe. Diferentemente do usual, ela parecia pensativa, até um pouco incomodada. "Não estou gostando do rumo que estão tentando dar para o programa", confidenciou a uma de suas assessoras. "Estão me colocando como vilã e o Leonardo está sendo impecável." "É a edição ao vivo, Xuxa", respondeu a assessora. "Eles sempre buscam esses momentos de tensão para a audiência." Xuxa ajeitou o cabelo, pensativa. "Não quero ser usada assim. Não tenho nada contra o Leonardo ou contra o sertanejo. Estou pensando em mudar minha abordagem no próximo bloco."
O sinal para retorno do intervalo acendeu e todos voltaram a seus lugares. As luzes do estúdio se intensificaram novamente. A banda tocou a vinheta de retorno e Huck reassumiu seu posto com o entusiasmo característico. Estamos de volta com esse encontro histórico. Leonardo e Xuxa, dois gigantes da cultura brasileira, anunciou, enquanto as câmeras faziam um movimento circular pelo palco. E agora vamos para um segmento muito especial. Vamos falar sobre momentos marcantes, talvez até polêmicos, de suas carreiras. O telão do palco acendeu, exibindo imagens de arquivo. A primeira mostrava Leonardo em seus primeiros anos de carreira, ao lado do irmão Leandro. A plateia aplaudiu emocionada ao ver as imagens da dupla que marcou época. Leonardo, você enfrentou um dos momentos mais difíceis que um artista pode enfrentar. A perda de seu parceiro, seu irmão. Como foi seguir adiante depois disso? Perguntou Huck em um tom mais sério. A pergunta tocou em um ponto sensível, mas Leonardo já estava acostumado a falar sobre o assunto, embora nunca sem emoção. Não foi fácil, Luciano, respondeu com sinceridade. Perder o Leandro foi como perder parte de mim mesmo. Nos primeiros meses, pensei seriamente em abandonar a carreira. Foram minha família e os fãs que me deram força para continuar. Fez uma breve pausa, os olhos ligeiramente marejados, e continuou. Mas sabe, aprendi que a vida é assim. Nos dá golpes duros, mas também nos oferece chances de recomeçar. A música foi minha cura. Cada vez que eu subo no palco, sinto que o Leandro está comigo de alguma forma. A resposta emocionou a plateia. Até mesmo Xuxa parecia tocada, observando Leonardo com um olhar diferente do que tinha no início do programa. Huck aproveitou o momento de vulnerabilidade para tentar sua estratégia. E falando em momentos difíceis, disse, enquanto o telão exibia uma foto de uma premiação de 2004, onde Leonardo e Xuxa apareciam distantes um do outro no mesmo palco. Esta premiação gerou alguns burburinhos na época. Houve rumores de que você, Xuxa, teria feito comentários sobre o estilo musical do Leonardo nos bastidores. Vocês podem esclarecer o que aconteceu? O estúdio caiu em um silêncio expectante. A câmera alternava entre os rostos de Leonardo e Xuxa, buscando captar qualquer reação. Leonardo manteve a expressão serena, embora um observador atento pudesse notar um leve arqueamento de sobrancelha. Xuxa remexeu-se no sofá, visivelmente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Olhou brevemente para sua equipe nos bastidores e então fez algo inesperado. Olha, Luciano, começou ela, com determinação na voz. Acho que preciso esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, esses rumores são exatamente isso, rumores. Nunca fiz qualquer comentário depreciativo sobre o Leonardo ou seu estilo musical nos bastidores daquela premiação. Huck pareceu surpreso com a resposta direta, que claramente não seguia o roteiro que ele esperava. Xuxa continuou. Na verdade, sinto que está havendo uma tentativa de criar um conflito que não existe entre nós. Tenho o maior respeito pelo Leonardo, pela sua trajetória, pela forma como ele lidou com momentos difíceis, como a perda do irmão. Leonardo observava Xuxa com atenção, uma expressão de interesse genuíno em seu rosto. Quando falei sobre letras de músicas anteriormente, prosseguiu Xuxa, estava fazendo uma observação geral sobre a indústria musical, não direcionada ao Leonardo especificamente. E mesmo assim, reconheço que cada artista tem sua própria voz e sua própria mensagem para transmitir. Virando-se diretamente para Leonardo, ela acrescentou, na verdade, sempre admirei como suas músicas falam de amor de uma forma sincera e respeitosa. Não é à toa que você atravessa gerações conquistando fãs. A declaração pegou todos de surpresa. A plateia, Huck, a equipe de produção e até mesmo Leonardo. O cantor sertanejo abriu um sorriso genuíno, tocado pela sinceridade inesperada. Obrigado, Xuxa, respondeu ele com simplicidade. Também sempre admirei sua trajetória,
sua dedicação às crianças, às causas que você defende. Huck, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa que havia planejado, tentou retomar. Mas então, sobre aquela premiação, Xuxa o interrompeu com firmeza. Não houve nada naquela premiação, Luciano. E acho que o público merece algo melhor do que tentativas de criar rivalidades entre artistas que se respeitam. A plateia irrompeu em aplausos espontâneos. O clima no estúdio havia mudado completamente. O que começara como uma tentativa de confronto transformava-se agora em uma celebração autêntica de respeito mútuo entre dois grandes nomes da cultura brasileira. Percebendo a mudança na atmosfera, Huck decidiu se adaptar. É isso que o Brasil quer ver. Respeito e admiração entre nossos ídolos. E falando em admiração, preparamos uma surpresa especial para vocês dois. O telão passou a exibir uma montagem de vídeos enviados por fãs de ambos os artistas, com depoimentos emocionados sobre como Leonardo e Xuxa haviam impactado suas vidas. Havia pessoas de todas as idades, de todas as regiões do país, compartilhando histórias pessoais, desde a jovem que cresceu assistindo ao programa da Xuxa e agora levava sua filha para assistir aos shows, até o senhor idoso que contou como as músicas de Leonardo o ajudaram a superar o luto pela esposa. Ao final da exibição, tanto Leonardo quanto Xuxa estavam visivelmente emocionados. A apresentadora enxugou discretamente uma lágrima, enquanto Leonardo respirava fundo, tentando controlar a emoção. É por isso que fazemos o que fazemos, disse Leonardo, com a voz ligeiramente embargada. Não é pela fama, não é pelo dinheiro. É por saber que de alguma forma tocamos o coração das pessoas, que fazemos parte da vida delas. Xuxa concordou. Exatamente isso, Leonardo. No final das contas, o que fica são as memórias que criamos, os momentos que proporcionamos às pessoas. Isso é o verdadeiro legado de um artista. A troca sincera entre os dois conquistou definitivamente o público do estúdio, que aplaudia com entusiasmo. Nos bastidores, o diretor do programa fazia gestos frenéticos, indicando uma mudança no roteiro planejado. Um assistente de produção rapidamente entregou novos cartões a Huck, que os recebeu com um sorriso de alívio. Ah, bem, já que estamos falando de legados, disse o apresentador, adaptando-se ao novo rumo. Que tal compartilharem um pouco sobre o que consideram ser o maior aprendizado de suas carreiras? Leonardo, podemos começar com você? Leonardo ajeitou-se no sofá, pensativo. O maior aprendizado, acho que foi entender que a simplicidade é o caminho. Quanto mais simples você for, mais as pessoas se conectam com você. No início da carreira, a gente às vezes se preocupa demais com a imagem, com o que os outros vão pensar. Com o tempo, aprendi que ser autêntico é o que realmente importa. Interessante, comentou Huck, virando-se para Xuxa. E você, para mim, foi aprender a lidar com o poder e a responsabilidade que vem com a fama, respondeu ela, com sinceridade. Quando você tem milhões de pessoas te assistindo, especialmente crianças, cada palavra, cada gesto tem um impacto. Levei tempo para entender isso plenamente. A conversa fluía agora com naturalidade, sem qualquer tentativa forçada de criar tensão. Leonardo e Xuxa compartilhavam experiências, risadas e até mesmo algumas histórias de bastidores que nunca haviam contado antes. A química entre eles surpreendeu a todos. Eram dois profissionais que, apesar de virem de universos diferentes da indústria do entretenimento, compartilhavam muitas experiências semelhantes e um profundo respeito pela arte. Em determinado momento, Huck propôs um desafio musical que não estava no roteiro original. Que tal cantarem algo juntos, algo improvisado, sem ensaio, apenas pela diversão do momento? Leonardo sorriu, pegando seu violão que estava próximo ao palco. Por que não? Estou sempre pronto para uma boa música. Xuxa pareceu momentaneamente insegura. Não sei se consigo acompanhar o Leonardo. Ele é um mestre.
E eu sou mais animadora que cantora. Vamos fazer assim, sugeriu Leonardo gentilmente. Vou tocar algo simples, que todo mundo conhece, e você me acompanha como se estivéssemos em uma roda de amigos. Ele começou a dedilhar os acordes de O Evidências, um dos maiores clássicos do sertanejo brasileiro, imortalizado na voz da dupla Chitãozinho e Chororó, mas que Leonardo também costumava cantar em seus shows. A plateia reconheceu imediatamente e começou a aplaudir. Xuxa sorriu, reconhecendo a música. Quando Leonardo começou a cantar os primeiros versos, ela o acompanhou timidamente a princípio, ganhando confiança aos poucos. Logo, os dois estavam cantando juntos, suas vozes se complementando de uma forma surpreendentemente harmoniosa. A plateia entrou no clima, cantando junto, alguns com lágrimas nos olhos diante daquele momento único e não ensaiado. As redes sociais explodiram com comentários sobre o dueto inesperado, e os hashtags Leonardo e Xuxa e Evidências no Domingão rapidamente se tornaram os assuntos mais comentados. Ao final da música, houve uma ovação. Leonardo e Xuxa se abraçaram espontaneamente, um abraço genuíno que selava aquele momento de conexão artística. Isso, meus amigos, é o que chamamos de momento histórico da televisão brasileira, exclamou Huck, visivelmente emocionado. Leonardo e Xuxa, duas lendas, unidas pela música, pelo respeito mútuo e pelo amor à arte. Enquanto o programa seguia para o intervalo comercial, Leonardo e Xuxa permaneceram conversando no palco, como velhos amigos que reencontram afinidades esquecidas. Nos bastidores, o diretor, que antes insistira tanto no confronto, agora sorria satisfeito. O programa havia ganhado um rumo diferente do planejado, mas infinitamente mais poderoso e autêntico. O que começara como uma tentativa de humilhação havia se transformado em uma celebração da música, do respeito e da maturidade. E Leonardo, com sua serenidade característica, havia não apenas evitado o confronto, mas transformado completamente a dinâmica do programa, conquistando ainda mais admiração do público brasileiro. Os dias que se seguiram à transmissão do Domingão foram um turbilhão para Leonardo. Seu telefone não parava de tocar, as notificações nas redes sociais disparavam a cada minuto, e até mesmo os veículos de comunicação mais tradicionais queriam ouvir suas impressões sobre o que estava sendo chamado de o momento mais bonito da televisão brasileira em anos. Na tarde de segunda-feira, sentado na varanda de sua fazenda em Goiás, Leonardo observava o horizonte enquanto conversava com seu filho Zé Felipe por videochamada. Pai, você está em todos os lugares. As redes sociais não falam de outra coisa, comentava Zé Felipe, com evidente orgulho. Até a Virgínia está impressionada com como você transformou o que poderia ser um momento tenso em algo tão bonito. Leonardo sorriu, com a humildade que sempre o caracterizou. Não fiz nada demais, filho. Só fui eu mesmo. É isso que as pessoas estão admirando, pai. Numa época em que todo mundo parece querer briga, confusão, você mostrou que é possível ser diferente. De fato, a repercussão do programa havia ultrapassado todas as expectativas. Os vídeos do momento em que Leonardo respondera com serenidade às provocações iniciais, assim como do dueto improvisado com Xuxa, haviam se tornado virais, com milhões de visualizações. Comentaristas de comportamento analisavam como o cantor sertanejo havia demonstrado uma lição de inteligência emocional diante das câmeras. Vocês viram Leonardo praticando mindfulness em rede nacional, brincou um conhecido psicólogo em um programa matinal. Ele nos mostrou como é possível não reagir impulsivamente a provocações, como manter a calma e responder com sabedoria. É uma lição para todos nós. A revista Veja havia ligado na manhã seguinte, pedindo uma entrevista exclusiva. O jornalista queria entender se a postura de Leonardo no programa havia sido calculada ou natural. Natural, respondeu Leonardo, sem hesitação.
Quando você vive tanto tempo nesse meio, aprende que conflitos não levam a lugar nenhum. A vida é muito curta para guardar mágoas ou criar inimizades. Você esperava que o programa tomasse aquele rumo? Perguntou o jornalista. Sinceramente, não, admitiu Leonardo. Mas fiquei feliz com o resultado. A Xuxa é uma profissional incrível, tem uma história linda. Foi bom poder compartilhar aquele momento com ela, mostrar que artistas de diferentes estilos podem se respeitar e até se admirar. A matéria foi publicada com o título A Lição de Leonardo, como o sertanejo ensinou o Brasil a dialogar. O texto destacava como, em tempos de polarização extrema, o cantor havia demonstrado que era possível encontrar pontos em comum, mesmo com quem parece pensar diferente. Enquanto isso, na casa de Xuxa, no Rio de Janeiro, a apresentadora também lidava com a repercussão do programa. Sua assessora de imprensa mostrava as manchetes dos portais de notícias. Eles estão dizendo que você e o Leonardo criaram um novo padrão de comportamento para artistas na TV, comentou a assessora. Xuxa sorriu, pensativa. Sabe, no início eu fiquei incomodada com a forma como estavam tentando nos colocar um contra o outro. Mas quando vi a maneira como o Leonardo respondeu, tão gentil, tão respeitoso, aquilo me tocou profundamente. Sua atitude de mudar o rumo do programa também está sendo muito elogiada, acrescentou a assessora. Foi instintivo, confessou Xuxa. Percebi que estavam usando a gente para criar um espetáculo de baixo nível. E pensei, não é isso que eu quero representar. O Leonardo me inspirou com sua postura. Na quarta-feira daquela semana, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Luciano Huck. Leonardo, como está, meu amigo? Ainda digerindo a repercussão do programa? Perguntou o apresentador. Estou bem, Luciano. Um pouco surpreso com toda essa atenção, mas tranquilo. Olha, estou ligando porque temos uma proposta para você. A direção da emissora adorou a química entre você e a Xuxa. Estamos pensando em um projeto especial para o final do ano, reunindo vocês novamente. Leonardo hesitou por um momento. Que tipo de projeto? Um especial musical. Você e a Xuxa como apresentadores, recebendo artistas de diferentes gerações e estilos. A ideia é celebrar a diversidade da música brasileira, mostrar como gêneros diferentes podem dialogar entre si. A proposta era interessante, mas Leonardo não era de tomar decisões precipitadas. Preciso pensar um pouco, Luciano. Conversar com meu empresário, ver como fica a minha agenda de shows. Claro, claro, respondeu Huck. Só queria que você soubesse que as portas estão abertas. O público adorou ver vocês juntos e sentimos que há algo especial ali. Uma mensagem importante sobre união e respeito mútuo. Após desligar, Leonardo comentou sobre a proposta com Poliana, que o ouvia atentamente. O que você acha? Perguntou ele à esposa. Acho que poderia ser interessante, respondeu ela. Você e a Xuxa representam universos diferentes da música brasileira, mas ambos têm décadas de estrada, de experiência, poderiam criar algo realmente especial juntos. Leonardo assentiu, pensativo. Vou ligar para o Marcos, ver o que ele pensa. A conversa com o empresário foi produtiva. Marcos viu potencial na proposta, especialmente considerando o momento de sua carreira. Aos 61 anos, Leonardo continuava fazendo shows por todo o Brasil, lançando músicas que alcançavam milhões de streams, mas um projeto televisivo diferente poderia abrir novas portas. Pensa bem, Léo, argumentou Marcos. É uma chance de alcançar um público ainda mais amplo, de mostrar um outro lado seu, mais como apresentador, como alguém que pode falar sobre música de forma geral, não apenas sobre sertanejo. 2 dias depois, Leonardo estava no estúdio gravando um novo álbum quando recebeu uma mensagem no celular. Era de Xuxa. Leonardo, espero que esteja tudo bem com você. Queria agradecer pessoalmente pelo domingo. Foi um momento muito especial para mim. Huck me contou sobre a proposta do especial de fim de ano. O que você achou? Seria uma honra dividir o palco com você novamente. Abraços,
Xuxa. A mensagem o surpreendeu positivamente. Leonardo sempre apreciou pessoas diretas, sem jogos ou manipulações, e a iniciativa de Xuxa demonstrava não apenas profissionalismo, mas também uma genuína vontade de manter a conexão estabelecida no programa. Respondeu: Xuxa, também agradeço pelo domingo. Foi um prazer compartilhar o palco com você. Sobre o especial, ainda estou analisando, mas confesso que a ideia me agrada. Vamos conversar mais sobre isso. Abraço, Leonardo. Na semana seguinte, uma reunião foi marcada nos estúdios Globo. Leonardo, Xuxa, seus respectivos empresários, Luciano Huck e a direção de entretenimento da emissora discutiram os detalhes do projeto. O conceito era inovador, um especial em 4 episódios, a ser exibido nas semanas que antecediam o Natal, celebrando a diversidade musical brasileira. A ideia é que cada episódio aborde um aspecto diferente da música nacional, explicava o diretor artístico, dos clássicos às novidades, do regional ao pop. E vocês dois seriam os condutores dessa jornada, trazendo suas experiências, suas histórias. Xuxa demonstrou entusiasmo imediato. Adoro a ideia de mostrar como a música une as pessoas, independentemente do estilo. E acho que eu e o Leonardo representamos bem essa diversidade. Leonardo ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais sobre o formato, o tempo de gravação, as possibilidades de convidados. Ao final da reunião, olhou para Marcos, que assentiu discretamente. Estou dentro, anunciou o cantor, para a alegria de todos os presentes. Acho que podemos criar algo realmente especial juntos. Os preparativos para o especial começaram nas semanas seguintes. Leonardo e Xuxa participaram ativamente do processo criativo, sugerindo artistas, formatos, abordagens. A emissora, percebendo o potencial do projeto, ampliou o orçamento, permitindo cenários elaborados e uma produção de alto nível. Uma tarde, durante uma pausa nos ensaios, Leonardo e Xuxa encontraram-se sozinhos na área de descanso do estúdio. Era a primeira vez que conversavam sem a presença de produtores, empresários ou assistentes. Sabe, Leonardo, começou Xuxa, com um tom reflexivo. Nunca imaginei que aquele dia no domingão nos traria até aqui. Leonardo sorriu. A vida é cheia de surpresas, não é? Às vezes, os momentos que parecem desafiadores acabam abrindo portas inesperadas. Queria te perguntar uma coisa, continuou Xuxa, após um momento de hesitação. Você ficou chateado com aquelas perguntas no início do programa, sobre as letras das músicas e tudo mais? Leonardo pensou por um instante antes de responder. Não fiquei chateado com você, Xuxa. Percebi que estavam tentando criar um clima de confronto, usando nossas palavras fora de contexto. É o tipo de coisa que acontece na televisão, infelizmente. Foi exatamente isso que senti, concordou Xuxa. Como se estivessem nos manipulando para um espetáculo de baixo nível. Por isso decidi mudar minha abordagem no meio do programa. E fez muito bem, elogiou Leonardo. Foi um momento de autenticidade que o público reconheceu e valorizou. Conversaram por mais alguns minutos sobre suas trajetórias, descobrindo pontos em comum que nunca haviam imaginado. Ambos haviam enfrentado perdas significativas, momentos de dúvida, críticas injustas. Ambos haviam precisado se reinventar ao longo de décadas para permanecerem relevantes em um mercado tão volátil quanto o do entretenimento. Quando o especial finalmente foi ao ar, na primeira semana de dezembro, o sucesso foi imediato. A química entre Leonardo e Xuxa como apresentadores surpreendeu até mesmo os mais céticos. O primeiro episódio, dedicado às raízes da música brasileira, trouxe performances emocionantes de artistas consagrados do samba, do forró, do sertanejo raiz e da MPB. Em um dos momentos mais comentados da noite, Leonardo contou como seu pai, Avelino, o introduziu à música caipira ainda na infância.
Meu pai trabalhava na roça o dia todo, mas à noite sempre arranjava energia para pegar o violão e cantar. Foi dele que herdei esse amor pela música. Xuxa, por sua vez, compartilhou como sua conexão com a música começou através da dança. Antes de ser apresentadora, fui modelo e dançarina. A música sempre esteve presente na minha vida, embora de uma forma diferente da sua, Leonardo. O episódio foi um sucesso de audiência, superando as expectativas da emissora. Nas redes sociais, os comentários eram quase unânimes em elogiar a leveza, a autenticidade e o respeito com que Leonardo e Xuxa conduziam as apresentações e entrevistas. O segundo episódio focou na nova geração de artistas brasileiros. Leonardo e Xuxa receberam jovens talentos do rap, do funk, do pop e do chamado sertanejo universitário. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Leonardo cantou ao lado de seu filho, Zé Felipe, demonstrando como a música sertaneja havia evoluído sem perder sua essência. No terceiro episódio, dedicado à música que ultrapassou fronteiras, artistas brasileiros que fizeram sucesso internacional compartilharam suas experiências. Xuxa falou sobre sua carreira na Argentina e em outros países da América Latina, enquanto Leonardo relembrou as turnês que fez com Leandro pela Europa e Estados Unidos. O quarto e último episódio, exibido na semana do Natal, foi o mais emocionante. Intitulado Pontes Musicais, reuniu artistas de diferentes gêneros em colaborações inéditas. O programa culminou com Leonardo e Xuxa apresentando juntos uma versão especial de Paz e Amor, canção que celebrava a união e a diversidade. A repercussão do especial foi tão positiva que a emissora imediatamente propôs uma segunda temporada para o ano seguinte. Leonardo e Xuxa, que inicialmente haviam encarado o projeto como uma experiência única, começaram a considerar a possibilidade de uma parceria mais duradoura. Em uma entrevista conjunta ao Fantástico, após o sucesso do especial, foram questionados sobre como aquele momento tenso no Domingão havia se transformado em uma colaboração tão frutífera. Acho que foi um exemplo de como o diálogo e o respeito podem transformar situações, respondeu Xuxa. Poderíamos ter saído daquele programa como adversários, alimentando uma rivalidade inventada. Em vez disso, escolhemos o caminho do respeito mútuo. Leonardo concordou. Às vezes, a vida nos coloca em situações desafiadoras para nos ensinar algo. Naquele dia, aprendemos que temos mais em comum do que imaginávamos e que a música, independentemente do estilo, tem o poder de unir as pessoas. Na noite de Ano Novo, Leonardo estava em sua fazenda, celebrando com a família e amigos próximos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Xuxa. Feliz Ano Novo, parceiro. Que 2025 nos traga ainda mais música, mais encontros e mais momentos de verdade. Obrigada por transformar um possível confronto em uma amizade que valorizo muito. Leonardo sorriu, mostrando a mensagem para Poliana. Era o reflexo perfeito do ano que terminava. Um ano que começara com tentativas de criar divisões, mas que terminava celebrando pontes e conexões. Em um mundo tão polarizado, aquela parceria inesperada entre dois artistas de universos aparentemente distintos havia se tornado um símbolo de como o diálogo e o respeito mútuo podem criar algo muito mais poderoso que qualquer conflito. Olhando para o céu estrelado de Goiás, Leonardo fez um brinde silencioso. A música, que sempre fora sua companheira mais fiel. A família, seu porto seguro. E as surpresas da vida, que continuavam a ensinar e a emocionar, mesmo depois de tantas décadas de estrada. O cantor que, um dia, quase fora humilhado em rede nacional, havia transformado aquele momento em um novo capítulo de sua história. Um capítulo marcado pela sabedoria, pela serenidade e pela capacidade de construir pontes onde outros só viam abismos. E esse, talvez, fosse seu legado mais precioso para as futuras gerações.